Não há uma estratégia de crescimento económico neste país. Aquilo que o PS tem feito é pura e simplesmente distribuir tudo o que tem pelas reivindicações que são feitas pelo Bloco de Esquerda, pelo PCP e pelo próprio Partido Socialista ao Governo. Isto quer dizer uma coisa muito simples. Quando ouvirem o Partido Socialista nas próximas eleições prometer melhores empregos e melhores salários às pessoas, não acreditem. Porque se nós queremos melhores empregos e melhores salários amanhã, temos de estar a preparar isso hoje. E aquilo que o PS tem vindo a fazer, aquilo que o Governo tem vindo a fazer, é exatamente o contrário do que é preciso fazer para amanhã podermos ter melhores salários e melhores empregos para os portugueses. Ou mudamos de política em Portugal, ou necessariamente não vamos conseguir ter mais para distribuir melhor pelas pessoas e para distribuir melhor por quem merece. Tivemos dos piores crescimentos económicos da Europa. Nós não construímos nenhuma estratégia para amanhã poder pagar melhor e poder dar melhor nível de vida às pessoas. Nós não fizemos, ou Portugal não fez, nenhuma reforma que também permita Portugal amanhã ser mais competitivo. Não fizeram nada pelo investimento privado, que é fundamental para que Portugal produza mais e melhor. Baixaram o investimento público para patamares ainda abaixo do tempo em que tínhamos de cumprir o plano da Troika. Degradaram a poupança, a taxa de poupança nacional, que está hoje a níveis dos anos 50, como nunca esteve tão baixa no pós-25 de Abril. Agravou-se o endividamento das famílias, não num patamar igual ao que tinha acontecido antes da Troika, mas num patamar para lá daquilo que é razoável. Com o Partido Socialista no governo apoiado pela esquerda, nós temos neste momento a maior carga fiscal que alguma vez houve em Portugal. Os portugueses nunca pagaram tantos impostos como hoje são obrigados a pagar. Dizem que reduziram a dívida pública, mas a dívida pública aumenta de 2015 até 2019, vai aumentar 20 mil milhões de euros. Degradaram, como todos nós sabemos, os serviços públicos. E outra coisa, se nós olharmos para todos os países da zona euro, Portugal é o quarto pior em termos do rendimento per capita. Só há 3 piores do que Portugal. Se nós continuarmos com esta governação, aquilo que é de esperar é que deixamos de ser o quarto pior para ser o segundo ou para ser o terceiro pior. É por isso que temos de mudar de política para conseguir dar mais esperança aos portugueses. Mas aquilo que nós assistimos é que realmente esse descontentamento já existe hoje. É difícil, tirando ali os anos de 75, 76, a seguir ao 25 de Abril, é difícil ver em Portugal um conjunto de greves tão alargado quanto aquele que temos neste momento no país. E isto é a prova do descontentamento das pessoas. Um descontentamento que existe no momento em que eles estão a distribuir o que têm. Quando nada tiverem para distribuir, porque a economia vem abaixo, o descontentamento ainda será maior. Não podia haver pior indicador da performance do Governo do que esta onda de greves, repito, como é raro ver no pós-25 de Abril em Portugal, tirando aquele período imediatamente a seguir à Revolução. É que ao longo destes 3 anos e meio, o Serviço Nacional de Saúde piorou francamente naquilo que é a prestação de um serviço essencial à felicidade das pessoas. Hoje, eu ainda estive há pouco tempo, a semana passada, no Hospital de Faro, por exemplo, onde as pessoas podem esperar praticamente 2 anos por uma consulta. E se a seguir tiverem de fazer uma cirurgia, podem esperar outro tanto pela cirurgia. Quando ela vier, já a pessoa, se calhar, não precisa de ser operada. E, portanto, nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde que cumpra a Constituição da República Portuguesa. E cumprir a Constituição da República Portuguesa é dizer que todos os portugueses têm de ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, que é tendencialmente gratuito.
É isto que não está a ser cumprido. E é por isso que em Portugal há 2,7 milhões de pessoas que têm um seguro de saúde. Têm um seguro de saúde porque não têm acesso direto ao Serviço Nacional de Saúde. Mas esta degradação não é apenas ao nível da saúde. Ainda há bocado aqui foi falado a questão dos transportes, a questão da ferrovia, por exemplo, que está numa situação caótica. Sem investimento, sem manutenção, sem qualidade, com supressão de comboios, com as carruagens no mísero estado, todas grafitadas, todas por manter. E eu acho, José Manuel Fernandes, que se realmente comprássemos um carro novo ao Primeiro-Ministro, ele mudava-lhe o motor, mas não era para outro carro, era para pôr no comboio, porque o comboio caiu o motor e o comboio está sem motor. E eles enganam em diversas circunstâncias. Enganam quando prometem aquilo que depois não cumprem, na qual o exemplo máximo que nós podemos ter é o exemplo do Infarmed. Dito 6 vezes ou 5 vezes que ia de Lisboa para o Porto, e não estou com isto a dizer se devia ir ou não devia ir, o que eu estou a dizer é quando se diz uma vez que vai de Lisboa para o Porto ou de Lisboa para qualquer outro lado, depois tem de ir mesmo. Não é dizer 5 vezes e no fim não vai para lado nenhum e fica tudo na mesma. Ou a mesma coisa quando criam, junto dos professores, as expectativas de que lhes contar o tempo todo de serviço e depois, quando passamos ao terreno da ação, não fazem nada daquilo que prometeram, que criaram as expectativas aos professores. Mas o principal engano do Governo é na forma como anuncia as medidas. Diz, por exemplo, que vai baixar, dizia quando o orçamento do Estado estava em discussão, que ia baixar o IVA da eletricidade. E, portanto, dito assim, vai baixar o IVA da eletricidade, o que é que os portugueses pensam? Vou pagar menos IVA na eletricidade. Pois está bem. O IVA da eletricidade, efetivamente, baixa. Só que não é para todos. É só para alguns, e é só sobre os contadores, e, pelos vistos, começou logo em janeiro, e são só 80 cêntimos por cada um. Portanto, é verdade que baixa o IVA, é mentira naquilo que querem transmitir, que é para todos. Não é para todos, é para muito poucos e é muito pouco dinheiro. Dizem, por exemplo, que as horas extraordinárias vão deixar de contar para efeitos do escalão do IRS. Pronto, dito assim, é verdade ou é mentira? Bom, metade é verdade e metade é mentira. Deixam de contar no mês em que são pagas. Mas depois, quando não forem feitas as contas, já contam outra vez e no fim do ano temos de pagar naturalmente as horas extraordinárias e o IRS mais alto por força dessas horas extraordinárias. E depois têm visto também as notícias, provavelmente, sobre a dívida pública. Eu estou convencido que se perguntar a alguém se a dívida pública subiu ou desceu, já nem sabem o que vão de responder. Há um telejornal em que a dívida sobe. No telejornal seguinte a dívida desce. Depois vêm os governantes dizer que estão a descer a dívida. E de repente vem um telejornal e ela já subiu outra vez. Uma confusão de quem nunca fala completamente verdade. Porque se falarmos completamente verdade, temos de dizer assim: aquilo que baixou foi a relação entre a dívida e o produto. Uma coisa mais sofisticada. Porque a dívida, aquilo que verdadeiramente o Estado deve, isso aumentou, como ainda há bocado disse, vai aumentar cerca de 20 mil milhões de euros entre 2015 e 2019. E enganam também, por exemplo, recentemente com a Caixa Geral de Depósitos. Aquilo que ouvem eles a dizer sobre a Caixa Geral de Depósitos é que, é assim que eles dizem, isto agora tem de ir até ao fim. Doa a quem doer e até às últimas consequências. É esta a conversa que nós agora ouvimos. Mas a conversa que ouvimos há 1 ano e meio atrás foi justamente o contrário. Existia uma comissão de inquérito à Caixa Geral de Depósitos que tinha um trabalho para terminar e que eles, Bloco de Esquerda, PCP e PS, acabaram abruptamente com essa comissão para ela não poder continuar. Aí não era doa a quem doer, aí acaba antes que doa a alguém que não nos interessa que doa. Mas mesmo o relatório que agora a Caixa Geral de Depósitos entregou no Parlamento, o relatório sobre as dívidas da Caixa, é algo que é chocante em termos de falta de respeito pela Assembleia da República, mas acima de tudo, por falta de respeito pelos portugueses. Os portugueses pagaram 5 mil milhões de euros de impostos para meter na Caixa Geral de Depósitos por uma gestão errada que foi feita durante anos.
5 mil milhões de euros foi isto que os portugueses pagaram em impostos por essa gestão da Caixa. E agora aquilo que através do Parlamento os portugueses têm de conhecer é quem é que ficou a dever e quem é que tomou as decisões de modo a que as coisas fossem desta maneira. E, portanto, quando o relatório aparece na Assembleia da República com muitos números em branco, com muitos nomes em branco, de forma a que não se perceba quando são os montantes, quem são as pessoas que devem, quem são as pessoas que não devem, dizendo que o fazem por causa do segredo bancário, o segredo bancário não existe para isso. O segredo bancário existe para defender os clientes da banca. E os clientes da banca quem são? São aqueles que têm depósitos na banca e são aqueles que pediram emprestado à banca e estão a cumprir pagando os seus empréstimos. Esses é que têm de estar protegidos pelo segredo bancário, porque ninguém tem nada a ver com a vida de ninguém. Coisa diferente são aqueles a quem foi emprestado dinheiro e pura e simplesmente não pagaram. E foram os portugueses que tiveram a pagar. Para esses não há segredo bancário. Para esses tem de haver transparência. Neste momento, os portugueses gostariam que Portugal tivesse um governo que lhes preparasse o futuro e não que fizesse esta política de ilusionismo que nós temos andado a assistir. E é por isso que eu estou convencido que neste ano de 2019, em que temos 3 atos eleitorais, particularmente 2 atos eleitorais aqui no continente, para o Parlamento Europeu e para a Assembleia da República, eu estou convencido que o PSD tem efetivamente condições de taco a taco disputar as eleições com o PS e provavelmente conseguir mesmo ganhar as eleições ao PS, porque é esse o desejo que eu sinto na rua.